até aqueles que já estão há mais tempo, existe um princípio chamado princípio da simetria. O que esse princípio diz? O que é algo simétrico? É algo que observa um padrão, tá? Organizado numa mesma sistemática. Então, quando a gente fala em princípio da simetria, a gente está dizendo, olha, espera aí, a lei orgânica do município, quando a gente fala de processo legislativo como um todo, ela tem que seguir, por força do princípio da simetria, ela tem que seguir, principalmente no processo legislativo, as questões que estão na Constituição Federal. Aí vocês falam, não, mas município, lei orgânica, né? Tem a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo e deu. É diferente lá entre a Câmara de Deputados, Senado, que é bicameral. A gente fala que é bicameral porque tem 2 órgãos que vão julgar lá, diferente do município que é só a Câmara. Mas naquilo que a gente puder aplicar, a gente vai aplicar, com fundamento na simetria, aquilo que está na Constituição Federal. Por isso, olha só, lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, fala dos projetos que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Privativo do Presidente da República. Se é privativo do Presidente da República, o que o STF entendeu? Bom, se está lá que são matérias privativas dele, tem que ser reproduzido de forma simétrica no município. Então, lá no município de vocês, cada lei orgânica, esse é o... vamos pensar no principal artigo que vocês têm que conhecer da lei orgânica. É o artigo que vai dizer assim, são de iniciativa privativa do prefeito. Isso vai estar na lei orgânica de cada um de vocês, não tem como não estar. E aquele rol de matérias que estão ali, que diz que é privativo do prefeito, aquilo vocês não podem criar projetos de lei. E não adianta insistir. Eu digo não adianta insistir porque às vezes o vereador ele pode chegar e pode falar, não, mas veja só, é interesse da comunidade. Tudo bem, pode até ser interesse, mas as leis devem ser observadas sob pena do quê? Se não observar o procedimento, o que vai acontecer? Pode ser tornado inconstitucional. E todo o trabalho, toda aquela tramitação foi por água abaixo. Isso é a qualquer momento, e não tem prescrição, tá? Já encontrei, por exemplo, planos diretores sendo questionados depois de 10 anos, porque teve vício lá na origem, começou de forma errada. Então, muita atenção, a gente precisa seguir a regra, porque se não seguir a regra, o judiciário vai vir e vai fazer um controle e vai dizer não se aplica essa disposição normativa. Daí mais vale o vereador fazer o quê? Ir lá, conversar com o executivo e falar, vamos propor por aqui, para eu não correr o risco disso aqui virar em nada. Depois esse projeto de lei, uma vez tornado inconstitucional, acabar virando em nada. Então o princípio da simetria vocês já entenderam, né? A gente tem que seguir a Constituição de uma forma simétrica. Avançando aqui, com base no princípio da simetria, o que a gente tem? Lá na Constituição Federal, eu falei para vocês, artigo 61, parágrafo 1º, vai dizer as iniciativas privativas de quem? Do Presidente da República. Mas não tem a ver com o prefeito. Tem a ver sim. Porque aquilo que está no 61, parágrafo 1º, ele tem que ser de reprodução obrigatória na lei orgânica. Tá? Então vai ter que ter, pela simetria, uma reprodução obrigatória. E onde é que vai estar na Constituição do Estado do Paraná? Lá no artigo 66. Daí vocês falam, por que Constituição do Estado do Paraná? Porque vejam, existem os projetos de lei em geral, eles podem ir para a justiça se for considerado alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tá, então, por exemplo, o vereador foi lá, propôs um projeto de lei criando, aumentando o número de cargos do Poder Executivo. Ele pode? Não, porque é privativo do prefeito. Então ele não pode, sob maneira alguma, mas ele fez. E assim o projeto não foi vetado pelo prefeito, foi publicado. Se não foi vetado para o prefeito, sano o vício? Não. Mesmo que o prefeito não vete, então aquele assunto assim, mas nós vamos mandar, eu já falei com o prefeito, ele não vai vetar. Isso não significa que a justiça não pode derrubar. Muita atenção. Tá?
Aí o prefeito não vetou, o projeto foi publicado, está vigorando, tudo certo, olha que bacana. E aí, em um dado momento, o Ministério Público, ou troca o prefeito e o próprio prefeito poderia, o novo prefeito poderia entrar com uma ação de inconstitucionalidade, ou até a mesa diretora, se trocou a mesa diretora, entra com ação, e aí o que vai fazer? Buscar na justiça anular todos aqueles atos que foram a inconstitucionalidade daquela norma. E vai conseguir? Com certeza. Eu falo com certeza nesse caso porque está claramente violando a Constituição Federal e com certeza aí as leis orgânicas dos municípios que, claro, alguma muda em algum termo de redação, mas a lógica sempre vai ser a mesma. E aí não vale a pena, por quê? Porque aqueles que foram beneficiados com aquele aumento de cargos ou com aquele aumento de vencimentos vão ser agora prejudicados diante de uma nova realidade. Tá? Então muito cuidado, muito cuidado. Se tu faz errado, eu digo assim, ó, o processo legislativo é como se fosse fazer uma receita de bolo, tem um passo a passo que você tem que seguir. Se você não seguiu aquele passo a passo, o que vai acontecer? O produto final vai dar errado. E não tem como tu corrigir depois. Depois que o bolo está errado, não dá para voltar atrás, tem que refazer. É mais ou menos essa a lógica. Então, muito cuidado, prestem muita atenção nisso. Avançando aqui, via de regra, a lei orgânica de vocês vai ter uma previsão mais ou menos assim, seguindo essa lógica estrutural. Que poder executivo, privativo seria o quê? Criação de cargos, função, empregos públicos na administração direta, autárquica do poder executivo e o aumento de sua remuneração. Isso é privativo de quem? Prefeito. Então, quando for para aumentar a remuneração dos servidores lá da prefeitura, não pode, o vereador não pode dar início. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria e reforma, seriam leis que envolvem as questões previdenciárias, que vai envolver diretamente o servidor público, e que envolvem o estatuto. Então, vocês não podem, o vereador ir lá, propor um projeto de lei querendo alterar o estatuto dos servidores públicos. Ele não tem prerrogativa de iniciativa. Mas ele pode emendar? Pode. Desde que não aumente despesa. Ele não pode dar o início na alteração do estatuto. Mas o estatuto chegou, ele terá poder de fazer emendas lá. Mas desde que essas emendas que ele fizer não aumente as despesas. Ok? Bom, percebam que é bastante conteúdo. Então, às vezes tem que ir aos poucos para conseguir digerir. Mas a gente está no cerne, no principal aí da parte do processo legislativo. Se vocês quiserem, e até oriento, algumas questões, façam anotações para que depois vocês não esqueçam. Então olha só o que o STF entendeu. A iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem se comporta interpretação ampliativa. Em síntese, o que isso significa? Em outras palavras, no modo mais fácil aqui para vocês. O STF entendeu que o que está lá na Constituição Federal vai ser, e é basicamente o que a gente viu que vai ser essa reprodução aqui, não pode a lei orgânica prever outras matérias que não aquelas. Por isso que a gente fala reprodução obrigatória. Então não poderia, por exemplo, se a lei orgânica de vocês tem lei orgânica que tenha esse tipo de falha, tá? Tem lei orgânica, por exemplo, que prevê assim, não pode criar despesa. Não pode legislar sobre matéria tributária. Está equivocado. Tá? E aí a lei orgânica precisa ser corrigido. E quando há um conflito entre a lei orgânica e a Constituição Federal, que no caso aqui é o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, o que vocês acham que a gente aplica? A lei orgânica ou a Constituição Federal? Constituição Federal. O Kelsen, que é um teórico, ele dizia assim, a gente tem uma pirâmide. Uma pirâmide.
A Constituição Federal está lá no topo. Toda norma que não está de acordo com a pirâmide, a Constituição Federal, que está lá no topo, o que ela é? Ela possui uma invalidade. Então, se em algum momento no dia a dia da atividade legislativa vocês observarem, opa, aqui a Constituição Federal é clara, mas a lei orgânica é diferente. O que eu vou aplicar? Aplica a Constituição Federal e justifica. Porque se isso for parar na justiça, a defesa é bem melhor. Eu sigo a Constituição Federal. Agora, se você não seguir a Constituição Federal, aí você vai perder, e caso isso vá para uma via judicial, na via judicial, os processos mesmo que tu tenha seguido a lei orgânica, vai acabar gerando prejuízo.